ele era regido da seguinte maneira. O meu pai era o gerente, né? A minha mãe, ela tinha a responsabilidade de selar as entradas, os bilhetes, e vendia. A bilheteria dela era essa aqui. Aquela lá quase nunca era usada, só quando tinha muita gente. Mas a minha mãe vendia principalmente nessa aqui. Ela selava as entradas, né, e trazia para cá, vendia, ela que tirava o ticket, ela que dava o troco. E o meu pai recebia na catraca. Na cabine de projeção ficava o tio Antônio, pai do Totônio, né? Ficava o tio Antônio, que era o braço direito do meu pai, tio queridíssimo, e ficava o Pedro, que era um jovem assistente de eletricista, e o seu Chico, que era aquele nordestino que fazia o cineminha de sombra para mim e minha irmã, entendeu? E aí, daquela escada que a gente subia para lá, havia um saguão, né, que é comum aos dois apartamentos, que era onde a minha mãe tinha mesa de revisar o filme. Você sabe o que é isso? Eu estou pensando que aos 73 anos de idade parece que é uma época de falar do meu passado, entendeu? O meu livro, eu reservei uma grande parte dele, não para contar a minha biografia, porque isso é uma coisa que não existe, mas para para dar um sentido até, tá entendendo, ao desenvolvimento do meu talento como artista plástico, né? Fundamentalmente como pintor, segundo a Lígia Pape, né? Uma certa vez me falou que você é um pintor, ela me disse, e eu queria um pedaço de pau para dar-lhe uma paulada, tá entendendo? Porque ela tinha falado isso. Bom, mas enfim, eu estou pensando nisso, né, que eu tenho voltado a Itacoatiara ultimamente, tenho ficado cada vez mais apaixonado pela minha terra e, sobretudo, porque eu sinto uma diferença de comportamento sociologicamente falando entre Parintins e Presidente Figueiredo, que são os interiores do Amazonas que eu mais conheço, né? Bom, eu nasci em Itacoatiara no dia 31 de agosto de 1938 e a minha primeira infância, até os 8 anos de idade, eu fiquei em Itacoatiara. Na minha casa em Itacoatiara tinha uma palmeira linda que eu só encontrei, na realidade, em Itacoatiara, essa palmeira. Eu nunca vi, eu sei que ela é originária do Amazonas, já um botânico já me disse, mas eu tinha uma no quintal da minha casa e a outra eu encontrei foi em Kew Gardens, em Londres, na Inglaterra, para onde foram levadas tais sementes das seringueiras. Pois bem, aí essa palmeira dava uma sombra maravilhosa depois do almoço. E aí ficava um silêncio muito grande, né? Naquela época ainda não tinha a banda Calypso, nem tinha o gospel, nem tinha os evangélicos, não passavam caminhonetes com aparelhos de sons instalados nas carrocerias, fazendo as vidraças todas vibrarem e incomodando com a porcaria do som e a pobreza das palavras que esse som contém. Pois bem, aí eu ficava na hora da sesta, embaixo dessa palmeira, desenhando com um graveto. Era o meu caderno de desenho, era a terra, né? Era uma terra maciazinha, e eu ficava lá desenhando. Mas era o talento que toda criança nasce.
com o qual toda criança nasce. Só que para mim tinha uma diferença. Eu realmente fazia daquilo uma atividade, não é? Eu sentia vontade. Tinha vezes que eu estava com os outros garotos, estávamos brincando e me dava uma vontade enorme para ir para debaixo da palmeira desenhar. Agora em Manaus a minha vida foi muito normal. Eu estudei no grupo escolar Euclides da Cunha. O desenho para mim continua a ser uma atividade muito presente na minha vida. Eu sempre voltava para desenhar. Mas eu também tinha uma coisa, como o Cine Éden ainda tinha uma parte da construção que não foi terminada, havia muito material de construção, havia pedaços de madeira, havia montes de areia, haviam tijolos, e eu brincava muito com essas coisas também, entendeu? Muito inspirado pelos seriados da Monogram, da Republic, os cowboys da Monogram, e, enfim, pelos filmes, né? Eu era uma pessoa que eu tinha um mundo muito meu, só meu, ninguém sabia, ninguém participava, porque era o mundo do cinema, a maneira como eu entendia o cinema, que naquela época eu acho que já era um modo muito especial, né? Hoje pensando, looking back, né? Eu me dou conta que era muito especial. Ouviste? Agora, mano, vamos, o colégio estadual também. Agora tem ar refrigerado. Já pensaste em colégio estadual com ar refrigerado? Eu acho um horror. Nós estudamos a vida inteira com um uniforme de caque, de mangas compridas, abríamos as janelas, entendeu? Só que não tinha essa quantidade absurda de carros, não fazia esse barulho e dava para a gente ouvir os professores perfeitamente. E com o Centro Estudantal Plácido Serrano cobrando da gente posições políticas radicais, com o Ernesto Penafor, com o Amazonino Mendes, com o Valdir Garcia, uma turma maravilhosa, realmente. Mr. DeMille, I'm ready for my today. Saí do grupo, fui para o colégio estadual e eu fiz o ginasial, eu fui aluno do Mário Piranga Monteiro, fui aluno do Agenor Ferreira Lima, fui aluno do Padre Bessa, do Orígenes Martins, fui aluno de quem mais? Do Sebastião Noronha, incrível Sebastião Noronha, enfim, dessas pessoas todas, né, que me ajudaram muito, né? Quando eu fui para São Paulo, meu pai queria que eu fosse arquiteto, e naquela época eu não queria tanto, mas parecia bacana, e ele me mandou para São Paulo para o Mackenzie, para o Colégio Mackenzie, né, que naquela época se chamava Mackenzie College Institute. E eu fiquei lá um ano, no segundo científico, e lá eu vi a segunda Bienal de São Paulo. Foi o ano 1955, foi o ano da segunda Bienal de São Paulo. E eu vi essa Bienal, vi atentamente essa Bienal. E foi o ano em que o grande prêmio foi dado ao Alberto Burri pelos sacos pretos dele, uma obra impressionante que eu vejo até hoje. Eu me lembro de ter visto a obra pela primeira vez. E os concretos brasileiros, foi a primeira vez também que eu vi o Ivan Serpa.
Aqui nós temos duas tigelas lindíssimas. Essa aqui é dos YY, lá eu ganhei lá em Macapá, e essa aqui é o Aimiria Troari, também foi um presente. Aqui eu tenho uma peça de ágata que eu amo, olha essa transparência, que coisa linda, né? Uma peça de ágata, antigamente a gente cheirava pó nelas. Você batia, né, com cartão de crédito, porque era a superfície mais adequada. E esses são leques das minhas viagens para a China. Quando eu voltei para Manaus dessa viagem, eu não queria servir em São Paulo e estava na época de servir e eu optei por servir em Manaus. Eu voltei e entrei em contato através do Rafael Siqueira, que era um grande amigo meu. Eu conheci o João Bosco Araújo, né, que via os meus desenhos e conversava comigo, e nós líamos, né, muitos livros, e embora eu tivesse uma leitura completamente diferente da dele, a gente começou a trocar informações, sendo que o João Bosco tinha uma vantagem. Ele tinha um pai, que era o Dr. André Araújo, claro, que o orientava muito em matéria de leitura. E foi o João Bosco que me levou ao Clube da Madrugada. Quando eu cheguei no Clube da Madrugada, foi realmente a primeira sessão que eu vi, eu fiquei muito impressionado com o que eu vi. E com o seguir das outras sessões que eu passei a frequentar, juntamente com o João Bosco, como ouvinte, como convidado, eu fui naturalmente tomando consciência de que realmente eu tinha um talento, né, do qual eu devia sentir orgulho, né, do qual eu devia como eu posso dizer, podia me representar melhor como ser humano, né? Eu tinha como, né, através do meu desenho. E eu comecei a fazer isso de uma maneira mais séria, né? E já aí comecei a ler certos ensaios que o João Bosco me dava, né? Eu li uma porção de autores brasileiros, ensaístas brasileiros que falavam de arte plástica. Eu me lembro particularmente de um escrito pelo José Roberto Teixeira Leite, que era um ensaio sobre o Hieronymus Bosch. Pois bem, a partir daí, eu comecei a ter um pensamento mais sério, mas eu era extremamente influenciado. Vocês podem ver aqui na Pinacoteca esse violoncelista. Ele é, na realidade, uma influência total de Picasso do período azul e o desenho do Matisse, né, que eu sempre me deslumbrou, né? O Picasso não, o Picasso me deixava curioso, não é? Matisse não, o Matisse me parecia uma coisa muito mais pensada, não é? E o Padre Ruas me ajudou muito a clarear muito essa preferência que eu tinha pelo Matisse, porque ele tinha, a diferença é que a preferência dele pelo Matisse era pensada. Ele sabia porque gostava do Matisse e eu não, eu gostava intuitivamente. Hoje não, eu gosto de verdade. Ele é possivelmente, depois do Marcel Duchamp, ele é o homem que mais me interessa nas artes plásticas em geral, totalmente em toda a história da arte. Sábado, que era o dia que tinha uma sessão a 13h, que era assim, passava um filme da Monogram, que eram os mais pobres dos cowboys, depois passava uma série do seriado que estivesse passando e, por último, passava um filme mais tipo Who Done It.
aqueles whodunits da Republic. Ou passava um filme de cowboy de maior classe, tipo assim, o Roy Rogers ou Bill Elliott, entendeu? Que eram cowboys mais ricos, né? Que a produção tinha mais dinheiro. Aqui era onde o seu Tiburcio pintava as tabuletas que a gente espalhava na cidade, né? Eram umas placas enormes que eram feitas de sarrafo e lona, né? Onde se pregava o cartaz do filme, que vinha com o filme, e o seu Tiburcio ampliava as letras, soprava purpurina, né? Para ficar brilhando, ficar mais charmoso. Era isso. E o resto, mano, era ver filme. Eu imitava os atores e as atrizes em certas sequências mais dramáticas. Tinha um filme de nazismo em que um jovem casal na Alemanha nazista, ele volta para casa cego, e a mulherzinha dele, uma linda loura atriz, e era numa época em que haviam as blitz, os bombardeios londrinos, né? E então eles tocavam a sirene e os alemães todos apagavam as luzes, né? Blackout total para que os aviões ingleses não vissem a cidade. E essa moça com o marido dela, quando é num blackout, ela vai para fechar as cortinas da janela, ela ouve um tiro. Aí ela volta correndo para o quarto, é um plano lindo, nunca me esqueci. A câmera está mais baixa e vê a parte de baixo da cama. Então você só vê a mão dele cair e largar o revólver. Você sente que ele suicidou. E ela, revoltadíssima, ela sai acendendo todas as luzes da casa e abrindo todas as cortinas. E aí o bombardeio começa. Eu achava essa sequência magistral. Aí, como aqui tinha obras, e a minha mãe sempre teve muito pano em casa, eu arrumava como se fossem as cortinas. Eu botava paus e pé para fazer de conta que eram os abajus de pé, né? Aí eu saía furioso, te acendia a lâmpada, tá? Abria a cortina, fazia a encenação total da cena. Entendeu? Assim, era isso, mano. Eu vivia nesse mundo, César. Não tinha Dona Leonor, não tinha Dona Ilza Vieira Honório, não tinha professor, não tinha nota baixa, nota alta, que me fizesse esquecer o cinema, entendeu? Para dar nisso que deu hoje. Eu detesto os filmes que eu vejo atualmente, acho tudo uma porcaria. Eu odeio efeitos especiais, digitais, entendeu? E o cinema voltou-se para mim uma coisa muito mais triste ainda, porque eu não tenho o menor interesse nesse cinema que se faz hoje. Menor. Quando o Pedro Santos chegou, que foi uma pessoa também fundamental na minha vida, o Pedro Santos tinha um interesse total pela arte moderna, até mesmo por uma arte posterior à Demoiselle d'Avignon, que eu me lembro, né, nessa época em que o quadro já tinha 51 anos de idade, nunca se discutiu a existência dele. Né? E isso eu considero muito o que era o ambiente cultural de Manaus naquela época, mas haviam contradições, porque, em compensação, a primeira pessoa que me falou de Erza Pound foi o Jorge Tufik, né? Que quando eu comecei já em Londres, eu já era um homem de 30 e tantos anos de idade, quando eu comecei a aprender a importância do Erza Pound, inclusive através dos irmãos Campos e do Décio Pignatari, não é? Mas naquela época o Jorge Tufik já me falava dele, não só como
um ser humano absolutamente estranho, mas também do grande poeta que ele era, não é? Eram essas contradições, não é, que a gente, sei lá, na qual a gente vivia, o que era importante para nós e o que não era, não é? Mas quando eu cheguei no Rio de Janeiro, eu fazia uma pintura muito minha mesmo, sem pé nem cabeça, eu não tinha a menor orientação, nem tinha uma visão determinada do mundo que eu pudesse esquematizar numa pintura. E passou-se algum tempo e eu muito perdido, muito angustiado, até que eu resolvi procurar o Ivan Serpa no Museu de Arte Moderna. Ele tinha um curso que se chamava Curso de Pintura Livre. O curso livre de pintura, não sei, era muito interessante porque ele colocava os alunos todos sentados no meio círculo e um aluno levantava, havia um cavalete na nossa frente, um aluno levantava e expunha o trabalho que ele tinha produzido durante a semana que passou, era uma vez só por semana, eram as quintas-feiras. E eu pensava, levei uma quantidade de coisa enorme para ele ver e eu pensava que ele ia me atender em particular. Ele disse, não, você vai mostrar tudo na frente de todo mundo. E isso me parou completamente, né? Eu passei, eu acho que um mês frequentando as aulas sem ter coragem de mostrar o meu trabalho. E o Ivan nunca, eu vivia na esperança que ele dissesse, vai Oscar, coloca o teu trabalho. Ele nem olhava para mim, não é? O que foi, o que eu acho que era um procedimento fantástico. Finalmente me deu coragem um dia e eu coloquei, e a reação dele, é meio cabotinho dizer isso, a reação dele foi uma coisa que me deixou absolutamente boquiaberto, porque ele viu um grande potencial em mim. Ele se chocou com o meu tema, que naquela época era profundamente sexual, e o Ivan, ele tinha um ar puritano, né? Eu não sei se era uma visão minha dele, mas ele parecia ser uma pessoa, eu diria até, eu não sei, não vou continuar com esse assunto, não vale a pena. Ele me parecia um puritano. Mas eu continuei, né? Eu ouvia muito o que ele me dizia, ele não me instruía, mas ele me dava muitas dicas, né? Que eu tinha que adivinhar o significado delas, até que chegou ao ponto em que eu levei uma obra e ele disse, olha, eu não sei o que você está fazendo aqui comigo, você já tem que pegar os seus trabalhos e mandá-los para os salões todos. Naquela época era muito legal isso no Brasil, porque haviam salões, a maioria dos estados brasileiros tinham salões de artes plásticas com premiações, né? E eu segui o conselho dele e saí mandando, né, para tudo que é canto. E foi dessa maneira que eu consegui as minhas primeiras premiações. Aqui, mais importante, é uma caixinha de prata que a Irene, que foi minha empregada durante 11 anos no Rio de Janeiro, me deu. E dentro dela eu guardo esse camafeu, que é um presente da Maria Silvia Nunes, de Belém, da esposa do Benedito Nunes. Essa caixinha aqui quem me deu foi a minha mãe, mas ela não abre. E essa aqui foi um presente de uma amiga minha lá em Florianópolis. Isso é uma primeira edição que a Maria Rita me deu de contos do Edgar Allan Poe. Esse é um vaso Art Deco que eu comprei. Essa é uma gazela de marfim branco e marfim preto, também Art Deco. Aqui é uma caixinha
preciosa do século XIX, é um trabalho de marcenaria absolutamente esplendoroso. E você tem ideia de que para que ela serve? Hein? Tens? Ela é para botar o relógio de algibeira com a corrente. Nessas gavetinhas guardavam-se as abotoaduras. Bom, com o prêmio Dante, eu ganhei uma viagem, uma passagem, e com o prêmio da Universidade do Pará, que tinha um salão para o qual eu mandei, eu ganhei um prêmio de desenho e uma bolsa de estudos. E a conselho do Ivan Serpa, eu fui para a Espanha. Ele é quem me aconselhou que eu devia usar o dinheiro dessa bolsa na Espanha. E me deu, era a grande época da nova figuração, né? havia havido, pode dizer havia havido no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, uma exposição fantástica da nova figuração argentina. Eu vi o Machió, o Deira, o Della Lega e o Noé, não é? Depois houve uma grande exposição do Grupo Cobra, Karel Appel, Corneille e o outro que o nome é dificílimo de pronunciar, que eu não vou pronunciar. E depois houve a nova figuração espanhola. Eu vi o Genovés, vi o Milhares, né? Vi o Grupo Crônica de Valência. Todas essas coisas eram extremamente efervescentes, a tal ponto que o próprio Ivan Serpa, grande construtivista, né? um dos mais acentuados construtivistas brasileiros, passou a pintar a fazer uma pintura extremamente expressionista. Aqueles monstros, eram quadros enormes com caras, fazendo careta, esgares, e era uma efervescência total, né? Eu achava que a juventude brasileira estava fazendo uma tradução do pop art, tá entendendo, para o português falado no Brasil. Essas pessoas tipo Antônio Dias, Rubem Gershman, todos esses, para mim, era o que eles estavam fazendo. Eu não tinha o menor interesse neles, o menor interesse neles. Agora, entre as 1000 recordações, tem uma que é absolutamente eterna para mim. Bem ali, aqui era terra, né? E aí tinha o barranco que descia para o Igarapé. Bem ali, naquela altura, tinha uma banquinha de tacacá que armava a partir das 5 horas da tarde. E a minha mãe vinha comigo e a Maria Helena tomar tacacá, e o meu pai achava uma burrice amazonense que às 5 horas da tarde, pouco antes do jantar, a gente ia tomar tacacá. Ele não suportava tacacá, não gostava nada dessas coisas. E aí uma noite, uma tarde, eu desci com a Maria Helena e a mamãe me deu o dinheiro. Nós tomamos o tacacá, eu paguei, e quando ela me deu as moedinhas, eu deixei cair na grama que tinha lá no caminho, eu deixei cair 5 tostões. 5 tostões. E eu achei engraçado, entendeu? Eu era tão alienado, e aí eu procurei um pouquinho, não achei, e entramos no cinema. Aí a gente entrava por essa porta aqui, aquela lá. Era um corredor e lá no fundo tinha uma porta que subia com uma escada e vinha direto para casa. Ia para o palco, né, e vinha para casa. Quando eu entrei em casa, eu anunciei, né? Perdi 5 tostões, perdi 5 tostões. Meu pai olhou para mim e diz: como é que é?
Mana, quando ele perguntou isso, como é que é, eu já sabia que eu tinha feito besteira. Aí eu disse, eu perdi 5 tostões. Você é um responsável. Olha o tom com que você anuncia que perdeu 5 tostões. Você tem ideia do que o seu pai sua para ganhar 5 tostões? E você entra aqui em casa e me diz que perdeu 5 tostões? Volte e só entre nesta casa quando você tiver encontrado os 5 tostões. Agora, mano, era de noite já, depois das 5, né? No capim, sem um poste de iluminação, sem nada, e eu a procurar os 5 tostões, horrorizado, meu Deus, o que eu fiz. Aí quando eu estou lá procurando, infeliz da vida, desce a minha mãe como um raio, furiosa, já para casa, vamos para casa. E quebraram o pau lá em cima os dois. Mas ele deixou bem claro que eu era um alienado, um responsável, que eu não tinha a menor ideia do que estava de novo, e que eu não ia longe de jeito nenhum dessa maneira. Até hoje eu ouço ele me chamando de irresponsável. Mas eu tinha 8 anos de idade. 8 anos, né? Em compensação, no dia seguinte, eu tinha o Gary Cooper no Boulgest. Eu tinha o Bill Elliott nos filmes de cowboy. Eu tinha uma das séries do Maravilhoso Mascarado. Então, 5 tostões para mim, mano, realmente valiam menos do que 5 tostões, entendeu? Isso é que deixava ele louco. Eu não tinha o sentido de realidade. Realidade para mim era o cinema, entendeu? Era isso. Bom, na Espanha eu fiquei muito confuso, porque eu frequentava todas as galerias, eu ia todas as vernissagens, eu fiz amizades com muita facilidade, eu fazia amizades com jovens artistas plásticos, com outros jovens artistas plásticos, e eu fiquei extremamente confuso e nunca consegui mostrar nada do que eu fazia para ninguém. Eles todos eram muito curiosos, mas eu tinha um verdadeiro pavor de mostrar essa minha confusão, até que eu conheci o homem que me salvou, o homem pelo qual eu tenho a maior admiração, embora a nossa amizade tenha sido apenas o período em que os últimos dias dele na Espanha. Este homem é o Júlio Plaza. Quando eu encontrei o Júlio Plaza, foi um encontro muito importante para mim. O Júlio era o representante máximo do construtivismo espanhol. Ele era muito solitário, a Espanha não estava interessada em construtivismo, os espanhóis diziam, pero que somos muito calientes e o construtivismo é muito frio. E o Júlio estava muito sozinho e eu fiz muita companhia a ele. E fui muito beneficiado porque ele era um grande amigo do Ángel Crespo e da Pilar Gomes Bedate, que eram 2 teóricos, né? Sendo que o Ángel estava fazendo a tradução do Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa para o espanhol, e eles tinham um pensamento maravilhoso e eles adoravam a América do Sul. Eles conheciam muito Décio Pinhatari, o Haroldo e o Augusto de Campos. Ángel e Pilar tinham uma admiração toda especial pela Mira Schendel. E tudo isso me levou a começar timidamente a fazer umas experiências geométricas e baseadas em matemática. Eu sempre fui bom, não de matemática, eu não era bom assim
de resolver problemas nem nada. Eu era bom de intuições matemáticas. Eu tenho algumas descobertas matemáticas que não são descobertas a não ser para mim, porque elas estão todas em livro. Só que eu encontrei certas soluções, certas progressões aritméticas e certos problemas de equação de segundo grau, eu encontrei por mim mesmo, não é? E isso me dá uma segurança muito grande quando eu executo a minha obra construtivista, porque eu não repito problemas de ninguém, nem do Max Bell, nem do Amilcar de Castro, nem do Valdemar Cordeiro, de ninguém, tá entendendo? Porque o meu construtivismo, ele está muito baseado no comportamento do Max Bill, que é um homem por quem eu tenho a maior admiração, e eu encontro os problemas que as minhas telas encerram, tá entendendo? Com as coisas que eu faço. Digamos assim, eu tenho uma grande nostalgia de não ter nascido um Francis Bacon, que pinta com maior naturalidade e sem nenhum sentimento de culpa, ou sentimento de culpa que ele sabe como disfarçar, pinta a figura humana, não é? Eu, infelizmente, eu não tenho essa naturalidade e não consigo ter. Eu já fiz muito esforço. O Zezinho Cardoso, meu grande amigo, tem uma coleção de quadros realistas que eu fiz usando a figura humana. Mas eu dei para ele, porque eles estão lá guardados com ele, são pinturas que eu jamais exporia e eu não... É uma tristeza, porque eu gostaria de fazer, de mostrar a figura humana. Eu só tive a naturalidade para mostrar a figura humana durante o tempo que eu trabalhei com a retícula, por uma razão muito simples. É que, reticulando a figura humana, eu automaticamente ordenava ela, né? Se eu fizesse uma reprodução de uma foto do Jairzinho, né, num campo de futebol, eu não estaria pintando um jogo de futebol no qual o Jairzinho era um herói, né? O que eu estava fazendo era reproduzindo o método de reprodução através da retícula que o jornal usou para imprimir aquela imagem. Então, eu tinha uma justificativa de usar a figura humana por duas razões. Em primeiro lugar, porque ele estava executando um ato heróico e eu sou grego. Isso eu vou viver a minha vida inteira com a nostalgia do 5º século antes de Cristo da Grécia. Eu sonho com isso. Se eu tivesse uma máquina do tempo, eu jamais iria para o futuro. Eu só queria ir para o passado e seguramente eu pararia no século V antes de Cristo, na Grécia. Estávamos falando do Jairzinho. Eu falo no Jairzinho porque eu era absolutamente fascinado por ele como físico de homem. Eu achava ele o homem mais bonito que eu já tinha visto. E eu adorava ele como jogador de futebol, embora isso para mim não tivesse a menor importância. Tinha importância porque isso fazia dele um ser especial. E ele sendo um ser especial, eu me justificava reproduzindo a imagem dele. Mas ela estava absolutamente medida, metrificada através da retícula. O que eu me encantava na retícula é que se eu reproduzisse o rosto do Jairzinho, eu podia dizer, esse rosto está composto de 150 pontinhos pretos que são a retícula. Isso é que era o que me interessava, entendeu? Bom,
Depois eu passei quase que 4 anos trabalhando com a retícula e realizei a minha obra derradeira com a retícula aqui em Manaus. É um quadro que eu espero não me separar dele, e eu tenho medo de dizer isso porque todas as vezes os quadros que eu não quero me separar, numa crise qualquer econômica me aparece e eu tenho que vendê-los. É o caso desse tríptico que está aqui dentro guardado na reserva técnica, que são 3 quadros que falam da minha volta a Manaus, não é? E que todos eles têm a figura humana, mas elas estão reticuladas. Bom, a partir daí eu passei um grande tempo sem expor. Começa uma tremenda humilhação e uma dor enorme no meu peito. Essa entrada era de mármore e os guarda-corpos das bilheterias, uma lá, outra aqui, eram de metal dourado. E a minha mãe trazia a secretária dela para passarem o carol, tá entendendo? E a esponja para ficarem tinindo. A catraca também de entrada, de acesso, era também desse metal dourado. Parecia bronze de navio, entendeu? E o mármore era cor de rosa, mas não era falso mármore. O mármore aqui é verdadeiro. E depois a coisa mais linda, que isso aqui é uma construção autenticamente Art Deco, que não é da época, ele é tardio, é um Art Deco tardio, mas é absolutamente Art Deco, e ele segue os princípios dos cinemas americanos da época. O que me dá tristeza de olhar para isso não é nostalgia, não é nostalgia, eu digo. O que me dá tristeza é saber muito mais do que me lembrar de que isso existiu. Saber que isso teve uma existência e que isso teve o seu período de glória, embora o Cine Éden em Manaus tivesse sido um cinema quase que invisível. Ele era muito longe, né? Do Guarani, do Avenida, do Odeon, né? Que eram todos lá no centro, onde as moças passeavam, os rapazes também, e entravam no cinema para verem os filmes coloridos da Fox, da Metro, da Paramount. Aqui, mano, era só a Republic Pictures, a Arte Filmes e a Monogram. Preto e branco e filmes pobres, né? Os filmes que a Republic podia produzir. No Rio de Janeiro, o que acontecia comigo era um sentimento da minha insegurança de me sentir policiado, não é? Porque era uma época também que haviam as patrulhas ideológicas, era a época da ditadura, a gente se sentia policiado e eu me sentia muito incômodo, mas extremamente incômodo. Então eu me estendo mais sobre esse sentimento no meu livro, mas o que eu quero dizer é que apesar do meu amor pelo Hélio, da minha admiração e da convivência com ele, eu não era o melhor amigo do Hélio. Isso era a Lígia Patti que era. Que na realidade nem era, porque os melhores amigos dele estavam na Mangueira e eram todos bandidos. Ele adorava, era isso que ele queria. Mas enfim, a minha admiração pelo Hélio também me levava a me sentir policiado por ele. Ele não estava nem aí, não é? Mas eu me sentia, quer dizer, eu cheguei a ter uma ideia no Rio de Janeiro de que para ser artista havia uma condição sine qua non, ou Hélio ou Lígia Clark. O resto, tá entendendo? Não existe, mas não existe mesmo. E isso, é claro, me parou muito, me prejudicou muito,
eu não sabia muito como lidar com isso. E quando eu vim para Manaus, foi realmente quando eu me liberei. Eu me liberei até mesmo ao ponto de fazer uma exposição em 2007 na Galeria do Lago, totalmente construtivista, onde todos os quadros que eu mostrei apresentavam problemas de matemática e que eram resolvidos esteticamente. Graças a Deus, foi a única vez na minha vida que eu vendi tudo. Vocês não acreditam, todos os quadros foram vendidos. Sim. Olha, eu quero dizer uma coisa, Sérgio, já falei isso também no meu livro. Eu não existo para o Brasil como artista plástico. Tu sabe por que eu passei a ter um certo nome? Foi por causa de Luciano Figueiredo, meu irmão, coisa mais linda que já aconteceu na minha vida, que era já muito amigo dos baianos todos, né, que o Pasquim chamava de baianos, né? Mas o Luciano tinha uma intimidade enorme com o Ali Salomão, com o Jorge, com o Duda Machado, com o Macalé, com Caetano, Hélio, com o Hélio Oiticica, né? Com toda essa turma que era o underground, né? E o Luciano conhecia essas pessoas todas. E atualmente, fantástico, ele tem uma obra maravilhosa que já está conhecida internacionalmente. No momento ele está com uma exposição na França, não é? Já expôs em Paris, agora ele parece que ele tem uma exposição em Monte Carlo e ele está indo muito bem, tem um trabalho deslumbrante. Teve a Nave Louca, que foi um evento absolutamente extraordinário que aconteceu no final de 60, no início de 70, e foi uma revista que pretende, que comemora os 50 anos da Semana de Arte Moderna de São Paulo. E a revista reuniu, por intermédio do Torquato Neto e do Ali Salomão, reuniu a Lígia Clark, Haroldo de Campos, Augusto de Campos, Décio Pinhatari, Hélio Oiticica, Chacal, toda uma turma que estava fazendo uma arte que era anti-establishment, tá entendendo? E essa revista foi fundamental, né? Ela deu muito o que falar, ela era para ser uma edição única, né? Primeira, o número 1, edição única, né? A revista Nave Louca. E da partir daí, né, Luciano e eu começamos a fazer um trabalho gráfico e um trabalho de ambientação de shows. Então, nós começamos a fazer as capas de disco, capas de livro, né, pôsteres de cinema, ambientação do show da Gal, ambientação do show do Luiz Gonzaga, ambientação do show do Gil, de Caetano, de tudo isso, do Jorge Maltner, tudo isso nós fizemos, e isso é que lançou o meu nome, tá entendendo? Mas como artista plástico, eu acho que pouca gente no Rio de Janeiro me conhece. Claro, tem gente que me conhece, eu tenho obra, né, em coleções particulares no Rio de Janeiro, mas eu não existe uma importância significativa do meu nome no contexto geral das artes plásticas. Vai ter, isso eu garanto, mas por enquanto, mano, não tem a menor importância, entendeu? Bom, essa obra, eu vou te dizer, partiu de 3 coisas. Primeiro, o poema do Verlaine, Les Sanglots du violon de l'automne blesse mon cœur d'une mandeur monotone. Você sabe que esses versos é que indicaram o dia D, a invasão da Normandia, não é? É um poema do Verlaine que esses poemas eram repetidos no rádio para a resistência, né, que ouvia. Todos os dias eles diziam as mesmas frases, algumas vezes eles mudavam, mas o poema do Verlaine é que decidiu, no dia em que mudar o verso, tá entendendo?
não, esse dia então será o dia D. O dia D está marcado. E eu tinha um fascínio pelo violoncelo, né? E pelo Matisse e pela fase azul do Picasso. Você vê que o quadro é extremamente influenciado pelo cubismo, não é? E é extremamente influenciado pelo Matisse, né? Nos desenhos. Gemidos longos do violoncelo de outono ferem o meu coração de um langor monótono. O ir ao cinema é outra coisa, não existe mais, não é? A televisão e o computador realmente substituíram o ritual de ir ao cinema. Porque Sérgio Luciano, quando ele fez aquela exposição dele sobre cinema lá na Oi Futuro, foi uma coisa deslumbrante. Era uma exposição só de imagens e frases de filmes, né? E havia uma das frases que o Luciano deixou em evidência maior, é uma frase da Gloria Swanson, falando para o Cecil B. DeMille. Ela dizia assim: Mr. DeMille, o nosso negócio é o sonho, o resto é uma relação entre aqueles que a gente não vê, que estão lá no escuro, e nós que estamos brilhando na terra. A relação no cinema era entre os atores que estavam no brilho e o espectador que estava lá no fundo, no escuro. Eles não podiam ver os espectadores é que podiam vê-los, né? Essa relação que é uma coisa muito estranha, porque como se os espectadores fossem um grande monstro, um grande ser, não é? Que admirava, que julgava e que dava força, né, ao cinema. É uma besteira, entendeu? Isso é realmente uma besteira falar do cinema. Eu não dou a menor importância para esse trabalho. Eu falo assim, eu dou importância para o que eu fiz com o Júlio Bressani, para o que eu fiz com o Ivan Cardoso, talvez o que eu fiz com o Marco Vinícius César, que é o Rio São Francisco, o Espelho d'Água, mas eu francamente foram sempre foram demarches frustradas. Né? Não considero um trabalho fundamental na minha vida. Né? O que eu fiz com o Ivan Cardoso foi muito uma releitura, né? O Ivan Cardoso e eu temos a mesma herança cultural cinematográfica. Eu vi no cinema, na tela, e o Ivan viu na televisão, né? Nas repetições, naquela época em que a televisão era preto e branco. A maioria dos filmes que eu vi na tela do Cine Éden, o Ivan viu na televisão quando ele era adolescente. E isso nos unia muito, né? Mesmo os livros de cinema que o Ivan tem, eram os livros de cinema que o Luciano e eu comprávamos, né? Nós adorávamos os low budget, os filmes de orçamento baixo da Republic Pictures, né? Os zumbis, as múmias, os vampiros, né? Eram coisas assim absolutamente fundamentais para o Ivan e para mim. Por isso é que nós nos demos tão bem. Mas você vê, depois o Ivan publicou um livro sobre o cinema dele, para dizer que eu era um homem fascinado com Hollywood, tá entendendo? E que eu fazia coisas fantásticas. Aqui, tá entendendo? Eu não fiz coisas fantásticas, nem sou um homem fascinado com Hollywood, entendeu? É muito diferente a história. E não adianta, porque no Brasil, a direção de arte jamais vai merecer os livros que ela tem merecido em outros países, sobretudo nos Estados Unidos, porque ela é atuante. Os diretores de cinema sabem que a direção de arte é uma coisa que atua no filme.
A direção de arte não põe vasinho de flores na janela porque o diretor de fotografia diz que ali tem um vazio. Eu não faço isso, nunca fiz. E via de regra, né, geralmente eu terminava meus filmes com uma dose de Johnny Walker e um iogurte desse tamanho Activia. Tá entendendo? Era como eu terminava os filmes. Eu não tenho que falar sobre cinema. Palavra de honra. Jamais o Djalma vive dizendo: quando é que tu vais escrever um livro sobre a tua experiência em cinema? Não posso escrever. Quem pode escrever livros sobre cinema no Brasil é o diretor do filme, é o produtor, no máximo o diretor de fotografia, como Edgar Moura escreveu. Eu, se for publicar um livro, eles vão me matar, porque eu vou dizer tudo que é porcaria, tudo que é injustiça, tudo o que é falta de profissionalismo no cinema, para quem trabalha como diretor de arte, que é uma posição muito ingrata. Está sempre entre o filme do produtor, que não tem dinheiro nunca, e do diretor que acha que é o Spielberg. Eu, quando era criança no cinema, quando eu via o filme, eu prestava uma atenção total. Não é? O meu pai sempre falava em cinema, eu sempre falei no filme. Não é? E eu nunca consegui... Eu sempre fiz essa diferença, é o que eu quero dizer. Eu não sei o que é o cinema, eu sei o que é o filme. Eu não tenho essa capacidade de pensar tão amplamente para pensar no cinema como coisa pensante, que se deve pensar. Enfim, o que eu olhava muito era o fotograma, né? Por exemplo, eu olhava o anel da Jim Tierney no Tensão em Xangai. Eu olhava as unhas metálicas da Ona Munson, também no Tensão em Xangai. Eu olhava a sobrancelha do Victor Mature, que levantava, né? Ele sempre levantava a sobrancelha, e sempre olhava, né, o que era o cassino, aquela quantidade de madeira esculpida, aquelas paredes todas pintadas, né? Eram essas as coisas que para mim faziam o filme, entendeu? E eu comecei muito, primeiro eu perguntava do meu pai, e ele me falava. Depois eu comecei eu mesmo a ler os créditos, né? Eu sempre lia os créditos, quem era o diretor de arte, quem era o montador, quem era o figurinista, quem era o cabeleireiro, quem era o maquilador. Essas coisas para mim todas tinham uma importância fundamental, entendeu? Fundamental mesmo. E viver dentro do cinema, eu posso dizer, né, Sérgio, que não deixa de ser um privilégio, né? Eu tive uma infância absolutamente especial, né? Porque ela era uma coisa de sonho. Eu não tinha nenhum sentimento de realidade. A realidade para mim não existia. O meu pai enlouquecia comigo por causa disso, entendeu? Eu não estava nem aí para a realidade, eu não queria saber, né? Viver dentro do cinema era viver dentro do filme. Tudo que era um fotograma, né, que eu era capaz de decifrar e que eu tinha a visão para olhar o anel da Jim Tierney, as unhas de metal da Ona Munson, o fez da cabeça do Victor Mature, a sobrancelha dele levantando, né? O filme Tensão em Xangai, que era inacreditável, mas foi o filme com o maior número de sordidez que eu já vi na minha vida, e naquela época eu não tinha a menor ideia. Por isso é que o Tensão em Xangai, para mim, era obra abstrata, né? Eu não sabia o que era um receptador de roubo, eu não sabia o que era uma escrava branca, eu não sabia o que era o ópio, né? E muito menos o que era um cassino de jogos, né? de roleta, né? Então o filme, para mim, o Tensão em Xangai, ele funcionava muito como uma obra abstrata. Para mim, os filmes que me falavam
de verdade, da realidade, era o Bogest e o Ladrão de Bagdá, por mais estranho que possa parecer. Para mim era muito mais natural que um garotinho ladrão, como diz havia uma previsão entre as pessoas de Bagdá, que um dia a justiça seria feita através de uma criança que estaria no mais baixo nível da sociedade e viria pelos céus. Quer dizer, para mim era muito mais natural ver o Sabu voando num tapete com as flechas da justiça do que ver a Ona Munson pegar um revólver e dar um tiro na Jim Taylor, no Tensão em Xangai, entendeu? E era isso que deixava meu pai enlouquecido comigo, né? Porque eu sempre esperei, eu espero até hoje, essa que é a verdade, que o tapete venha voando, que a justiça venha, tá entendendo? Que esmaguem os corruptos, tá entendendo? Que essas flechas da justiça sejam atiradas assim no coração de cada um desses monstros que circulam a gente, que circundam a gente, monstros, 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 monstros e monstros. Eu quero mais é o Sabu voando nesse tapete com essas flechas da justiça. O filme do Júlio Bressani eram experiências de arte, eu tinha consciência disso. Os filmes do Ivan Cardoso era brincar de fazer cinema, entendeu? Os filmes do Calmon era quase brincar de ser sério, entendeu? E os outros filmes que eu fiz eram brincadeiras quase sempre disformes, extremamente superficiais e totalmente inconsequentes, não é? A não ser pelo Espelho d'Água, que é uma experiência minha como diretor de arte, que eu posso dizer, possivelmente, é o único filme que eu realizei como diretor de arte. E é só. Via de regra, Sérgio, eu te digo, eu me sinto feliz, eu não trabalhei com o Glauber, eu não fiz Deus e o Diabo na Terra do Sol, eu não fiz o Santo Guerreiro contra o Dragão da Humanidade, eu não fiz a Cidade de Deus, eu não fiz nenhum desses filmes que a intelectualidade brasileira tanto incensa quando fala de amor. Eu fiz filmes medíocres, eu fiz os filmes brasileiros da época. Antônio Calmon, Ivan Cardoso, Marcos Vinícius César, Bruno Barreto, entendeu? E eu tenho o maior orgulho justamente de ter feito esse tipo de filme. Entendeu? Cinema para ser levado a sério, para mim, Orson Welles, Billy Wilder, John Huston, John Ford, Nicholas Ray, esses são os filmes que eu considero, quer dizer, os grandes filmes que foram filmados, todos os filmes. Pessoas da minha vida, Geraldo Brandão, Luciano Figueiredo,
Luciano Figueiredo. É o carnaval, a alegria, a primavera, é o verão, o outono e o inverno, é a minha existência. É a coisa mais linda, mais alegre, mais saudável, mais grandiosa da minha existência, Luciano. José Carlos Reis. Maria Silvia Nunes, Benedito Nunes, Angelita Ferreira da Silva, pessoas sem as quais eu não teria podido existir. Palavra de Deus. Eu sempre tive um dado para acrescentar aquela frase da Blanche Dubois. I have always depended on the kindness of strangers. Mas essa dependência dela, que foi a minha também, que é a minha, eu sempre me deparei com uma característica maior dessas pessoas, tanto do meu amor, que era a generosidade, entendeu? I have always depended on the kindness of strangers. Um homem que, num determinado século, faz 70 e tantos anos, está se despedindo desse século, entendeu? E ele diz isso, o Lévi-Strauss tem até uma coisa que me estranhou e que eu não quero ter. Ele diz isso com uma certa alegria, e eu não queria ter essa alegria de quando eu vejo um dia como o de hoje, e eu penso, meu Deus, eu vou estar embaixo da terra e esses dias vão continuar acontecendo, entendeu? Eu fico desesperado. Quando eu passo por lugares como coisas que me aconteceram, né? Aquela frase famosa do Lévi-Strauss, que eu não tiro de cima de mim nem de nada do que eu faço. You become the place in which, porque ela não explica esse acontecimento. Você se torna o lugar onde algo aconteceu. You become the place in which something occurred. Agora, se alguma coisa aconteceu nesse lugar, por que eu me transformo nele? Mas eu não acho que seja, não, entende? Eu acho que esse acontecimento e esse lugar são coisas assim que a gente fica pensando, pô, aconteceu isso assim, assim. Eu, quando entro na igreja de São Sebastião, desde os degraus da entrada, da porta de entrada, eu olho para eles e eu vejo os pés da minha avó entrando lá, da minha tia Elza, dos meus primos, da Maria Helena, dos meus próprios pés, eu vejo eles entrando naqueles degraus, né? E de uma certa maneira, eu sou a igreja de São Sebastião, né? Eu sou a igreja de São Sebastião.
round the clock since the Puritans got the shock when they landed on Plymouth Rock. If today any shock they should try to stem, instead of landing on Plymouth Rock would land on them. In olden days, a glimpse of stocking was looked on as something shocking, but now God knows anything goes. Good authors too, who once knew better words, now only use four-letter words writing prose. Anything goes. If driving fast cars you like, if low bars you like, if old hymns you like, if bare limbs you like, if Mae West you like, or me undressed you like, why nobody will oppose. When every night the set that's smart is intruding at nudist parties in studios, anything goes. When Mrs. Ned McLean, God bless her, can get Russian red siesta, then I suppose anything goes. When Rockefeller still can hoard enough money to let Max Gordon produce his show, anything goes. The world has gone mad today, and good's bad today, and black's white today, and day's night today, and that gent today you gave a cent today once had several chateaus. Mr. DeMille, I'm ready for my clothes.